O ano de 2024 está chegando ao fim para o Corinthians, e com isso, está na hora de relembrarmos todos os acontecimentos desse ano. Um ano que poderia ter sido catastrófico para a torcida, tanto em resultado esportivo como em resultado para a diretoria, mas acabou sendo uma temporada cheia de altos e baixos, e que termina deixando praticamente o torcedor com muita saudade. Meu nome é Pedro Henrique, hoje você está no canal Resenha Corintiana e vou mostrar para vocês a retrospectiva do Corinthians de 2024. Vamos comigo! No início do ano, o técnico do Corinthians ainda era Mano Menezes, que tinha um contrato com a diretoria antiga e que tinha uma multa milionária a ser paga em caso de rescisão. O clima era de reformulação no elenco. As saídas de ídolos como Renato Augusto, Gil, Fábio Santos mexeram com a torcida, que não sabiam o que esperar das novas contratações e do novo técnico do Corinthians. Nos bastidores, a reformulação também acontecia, com o novo presidente do Corinthians sendo Augusto Melo, eleito após 16 anos do outro grupo político sair do clube, a Renovação e Transparência. Augusto começou com o apoio da torcida e logo fechou o maior patrocínio da América Latina, Patrocínio Master, a Vai de Bet, uma casa de apostas até então um pouco desconhecida, um pouco nebulosa, mas que foi a patrocinadora master do Timão na temporada e fechou esse contrato milionário. Seriam 340 milhões de reais pagos ao longo de 3 anos, o triênio inteiro do Augusto Melo. Além disso, Augusto contou com o diretor Rubem Gomes, o Rubão, e o executivo de futebol Fabinho Soldado, chegando um pouco mais no final da janela de transferência, para montar o que seria o time titular no início do ano. A diretoria tinha como pensamento reformular o elenco com jogadores mais novos, então trouxe o volante Ranieri, o meia Rodrigo Garro, o lateral esquerdo Diego Palacios e o zagueiro Gustavo Henrique. A temporada começa na Neoquímica Arena no dia 21 de janeiro de 2024, 1-0 em cima do Guarani com um golaço de Romero. Em seguida, muita decepção para a torcida. Foram um total de 5 derrotas consecutivas, sendo uma delas a quebra do tabu contra o São Paulo no Clássico Majestoso dentro da Neoquímica Arena e também uma contra o São Bernardo, onde houve toda aquela polêmica do Yuri Alberto sendo chamado de burro pelo técnico Mano Menezes e a lesão de Diego Palacios, que ficaria o ano inteiro lesionado após descobrir um problema na cartilagem do joelho. Com essa sequência de 5 derrotas, o Timão entra na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. O técnico Mano Menezes não sobrevive a essa sequência de 5 derrotas e logo cai, dando espaço para Antônio Oliveira, técnico português vindo do Cuiabá. Além disso, chegaram mais novas contratações como Coronado, Mateuzinho, Pedro Raul e Pedro Henrique, assim fechando o elenco da primeira parte da temporada do Corinthians. Ao total foram 2 vitórias nos primeiros jogos e logo iríamos jogar o clássico derby. No primeiro clássico de Antônio Oliveira no comando do Corinthians, o Timão saiu perdendo por 2-0 logo no primeiro tempo. No fim do jogo, a gente conseguiu um gol do Yuri Alberto, que saiu machucado, o Cássio foi expulso e com 2 a menos empatamos o jogo com um golaço de falta de Rodrigo Garro, o primeiro dele com a camisa do Corinthians. O começo do Antônio parecia promissor, 2 vitórias e um empate num clássico. Entretanto, mesmo com esses bons resultados de começo, o time não consegue se classificar para as quartas do Paulista e termina o Paulista daquele jeito. Apesar disso, o time avança tanto na primeira quanto na segunda fase da Copa do Brasil, indo logo para a terceira fase e conquistando também alguns bons resultados na Copa Sul-Americana. O início do Brasileiro para Antônio Oliveira foi bastante complicado, já que ele começa logo com um empate dentro de casa contra o Atlético Mineiro e seguido de 2 derrotas contra o Bragantino e contra o Juventude. Logo depois disso, mais uma derrota. Eram 3 vitórias seguidas e essa última contra o Argentino Júnior lá na Sul-Americana. Esse foi o jogo polêmico onde Raul Gustavo bateu no bandeirinha, foi expulso e que caso foi diretamente cobrado pelo torcedor, algo que estava constantemente acontecendo. O Cássio já não era mais o mesmo, já tinha alguns torcedores descontentes com ele e a torcida foi em cima cobrar o cara. Após toda a cobrança da torcida em cima do Cássio, o técnico decide utilizar o reserva Carlos Miguel, que já havia feito alguns bons jogos no ano anterior, que estava conquistando seu espaço pela torcida e que estava sendo muito pedido. Então, na partida contra o Fluminense pelo Brasileiro, o Carlos Miguel recebe sua primeira chance de titularidade e o Timão consegue um bom resultado, 3-0 dentro de casa. No primeiro jogo de ida da Copa do Brasil na terceira fase, o time consegue mais uma vitória, 2-1 em cima do Atlético de Natal. Enquanto isso, a situação no Brasileirão não era nada boa. O Corinthians conquistava mais um empate, dessa vez contra o Fortaleza dentro de casa, 0-0. E era nesse momento o time que mais empatava na competição e já entrava na zona de rebaixamento do campeonato.
O time vinha em bons resultados nas Copas, como na Sul-Americana e Copa do Brasil, mas no Brasileirão ainda capengava, sendo uma derrota para o Flamengo por 2-0 dentro do Maracanã. Enquanto isso, na Sul-Americana, o time vencia por 4-0 do Argentino Júnior e praticamente garantia a vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em paralelo a isso, o ídolo Cássio anuncia que vai sair do Corinthians. Não aguentou ser banco, preferiu novas oportunidades, esperar novos ares, não estava mais aguentando. O goleiro, conhecido por muitos títulos, ídolo máximo para alguns, saía do clube após 12 anos. Foi a oportunidade perfeita para Carlos Miguel, que então assumiu definitivamente a titularidade. Na Copa do Brasil, uma classificação, 2-1 no América de Natal dentro de casa e indo para as oitavas de final da competição. Enquanto isso, no Brasileiro, mais uma derrota, dessa vez por Botafogo, dentro da Arena Corinthians. O clima nesse momento era de caos. O time vinha bem nas Copas e péssimo no Brasileirão. O clima nesse momento não era bom nem dentro e nem fora de campo. E foi no fatídico dia 7 de junho de 2024 que todas as bombas decidiram estourar praticamente ao mesmo tempo. Carlos Miguel anunciava que queria deixar o clube e que já tinha praticamente um acordo feito com o Nottingham Forest, que ia pagar a multa e levar o goleiro. Enquanto isso, os diretores financeiros deixavam o clube, alegando falta de transparência em algumas operações, e com isso a VaidBet anuncia que queria rescindir o contrato com o Corinthians, alegando uma cláusula anticorrupção e toda uma investigação policial que gera debates e notícias até hoje. No meio de toda essa tempestade, o meia Rodrigo Garro decide acalmar a torcida. Em seus stories do Instagram, ele posta uma foto sua com os dizeres: "Tudo vai dar certo". Talvez a mensagem que o torcedor precisava naquele momento. Na sequência, mais 2 empates pelo Brasileirão. 2-2 contra o Atlético Goianiense fora de casa e 2-2 contra o São Paulo, dessa vez na Neoquímica Arena. Nesse momento, o técnico Antônio Oliveira já era muito questionado tanto dentro da diretoria quanto pelos torcedores. Nesse momento, o goleiro Matheus Donelli assume a titularidade, já que Carlos Miguel tinha um contrato que ele ia embora em julho, quando abrisse a janela, enfim. O técnico decide afastar ele e coloca o Matheus Donelli de titular. E no primeiro jogo de Donelli, derrota para o Internacional fora de casa, 1-0 para o Inter. Na sequência, mais 2 empates, para o Atlético Paranaense, 1-1, e para o Cuiabá, 1-1, ex-time de Antônio. O próximo jogo seria o Derby Paulista, e Antônio estava muito pressionado. E no Derby, derrota, 2-0 para os caras. A situação de Antônio nesse momento já era insustentável, e após o jogo, ele é demitido do cargo. O aproveitamento de Antônio no Brasileirão foi de apenas 23%. Ele conquistou apenas uma vitória em 13 jogos. Para tapar o buraco deixado por Antônio, a diretoria pega o técnico Rafael Larúcia, da base, para ser o interino durante algum tempo. No primeiro jogo de Larúcia pelo comando do Corinthians, vitória contra o Vitória, 3-2 num jogo emocionante, com gol no último minuto do jogo por Giovani, mais uma vez o espírito corintiano prevalecendo. Após esse jogo, mais 2 resultados ruins, 3-0 para o Cruzeiro, fora de casa, e 2-0 para o Vasco, também fora de casa. Era o Timão amargando a 18ª colocação no campeonato e precisando urgentemente de um técnico que tirasse o time dessa situação. No dia 10 de julho, o técnico Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias chegam para assinar com o Corinthians. Na sua partida de estreia, o Corinthians vence o Criciúma por um placar de 2-1 dentro de casa e começa a dar uma esperança de torcedor, já que em um jogo, o Ramon Dias já tinha praticamente igualado o Antônio Oliveira em número de vitórias. E com isso também se abriu a janela de transferências no meio do ano e começaram a surgir diversos rumores de contratações. Uma delas que eu gostaria de destacar é a de Mário Balotelli, que a torcida praticamente se dividiu. Ia trazer um cara polêmico, mas era um cara que resolvia, mas era um cara muito velho, mas era um cara que não estava jogando mais alto nível, enfim, divisão total. E com isso a diretoria acabou desistindo do nome. Nesse momento, com o diretor executivo Fabinho Soldado tendo mais autoridade dentro do clube, ele faz a janela de transferências gastando um pouco menos, trazendo Alex Santana, volante, André Ramalho, zagueiro, e o goleiro Hugo Souza, já que Donelli não estava dando conta do recado e servia mais como um goleiro reserva. Além disso, o volante Charles também foi contratado, indo do futebol dinamarquês, e Augusto Melo fecha o segundo patrocínio master do Corinthians no ano, com a Esportes da Sorte. A aposta em Hugo Souza não foi vista com bons olhos pela torcida, já que ele já tinha havido uma passagem polêmica pelo Flamengo, estava jogando em Portugal com um time rebaixado, enfim, a torcida não sentiu muito confiança no goleiro naquele momento. Entretanto, na estreia de Hugo, ele faz um jogaço contra o Criciúma, pegando tudo, não deixando entrar praticamente nada. Em seu segundo jogo como técnico,
mais uma vitória, dessa vez contra o Bahia fora de casa, 1-0, com gol de Romero. Ramon Dias, nesse momento, em 2 jogos, ultrapassou o número de vitórias de Antônio Oliveira pelo Campeonato Brasileiro, com um aproveitamento de 100%. O próximo jogo seria contra o Grêmio, em casa, e a gente empata pelo placar de 2-2. Assim, acabava o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, com o Corinthians na 15ª posição. Ramon havia conseguido tirar o time na zona de rebaixamento logo em seus primeiros jogos. A estreia do retorno do Corinthians foi logo na Arena MRV contra o Atlético Mineiro. Derrota 2-1. O Corinthians, além do Campeonato Brasileiro, precisava se preocupar com as Copas, e o próximo jogo seria contra o Grêmio, válido pela Copa do Brasil. Dentro da Arena Corinthians, a gente consegue um placar de 0-0, levando a decisão para lá. O próximo jogo no Campeonato Brasileiro seria contra o Juventude, praticamente uma obrigação do time ganhar e afastar de vez o fantasma do rebaixamento. Entretanto, empate, um gosto de derrota. O time havia jogado com 2 a mais durante boa parte do jogo. Na Copa do Brasil, mais um empate contra o Grêmio, 0-0, com Hugo Souza salvando a gente nos pênaltis e mostrando que o início do goleiro era bastante promissor. Na segunda metade da segunda janela de transferência, o time decide se reforçar ainda mais, trazendo Thales Magno, Héctor Hernandes e José Martins. Além disso, o clube acerta a venda do jovem Wesley para o Al Nassr, da Arábia Saudita. No Brasileirão, mais um empate, 1-1 contra o Bragantino. O Bragantino também seria adversário do Corinthians na Copa Sul-Americana, e o primeiro jogo seria no estádio deles. O Corinthians consegue arrancar uma vitória por 2-1, surpreendendo a torcida, que esperava no máximo um empate, já que o clube estava preocupado demais com o Brasileirão e não dava tanta atenção nas Copas naquele momento. No intervalo de tempo entre a ida e a volta da Sul-Americana, mais um empate no Brasileiro, dessa vez contra o Fluminense, que também brigava para não cair, era um confronto direto contra o rebaixamento, enfim. A gente precisava da vitória, mas mais uma vez empatamos, amargando assim a torcida. Naquele momento, o clube já estava praticamente dentro da zona de rebaixamento de novo. Na Sul-Americana, o Corinthians deixa escapar um resultado bom e acaba perdendo o jogo por 2-1, levando assim para os pênaltis. E nas penalidades, uma emoção absurda. Hugo Souza pegando 3 defesas seguidas e classificando o Corinthians para as quartas de final da Sul-Americana. E se nas Copas as coisas iam bem, ambas classificadas para as quartas de final, no Brasileirão a coisa ia de mal a pior. Mais uma derrota, dessa vez para o Fortaleza fora de casa, 1-0. E na Copa do Brasil, mais uma derrota nas quartas, dessa vez para o time do Juventude, 2-1. O Corinthians ia vivo para a Arena Corinthians para jogar o jogo de volta, mas não estava exalando muita confiança, já que os resultados negativos do Brasileirão ainda repercutiam muito no clube. A gente entrava naquele debate de tipo, puta, será que não é importante priorizar o brasileiro e abrir mão das Copas, entrar com o time reserva? Alguns falavam, não, é uma oportunidade de título, o único título que a gente não tem ainda é sul-americano, então vamos pra cima, a gente vai sair dessa. E a torcida praticamente se dividiu nesse momento da temporada. No dia 1º de setembro de 2024, aniversário do Corinthians, o time arranca uma vitória contra o elenco do Flamengo, lá na Arena Corinthians, por um placar de 2-1. Esse jogo é muito especial pra mim, foi quando eu comecei o canal. E, aniversário do Corinthians, vitória, todo mundo achando que o Flamengo ia ganhar, a gente vai lá e vence os caras. Logo após esse jogo, a bomba da temporada, dessa vez de maneira positiva, é instalada no Parque São Jorge. O Timão acabava de contratar o meia André Carrilho e a estrela mundial Memphis Depay. O Augusto finalmente tinha conseguido fazer aquela contratação midiática que ele tanto sonhava. O cara vinha com 30 anos pro Brasil, ia praticamente sobrar aqui. O próximo jogo seria o jogo de volta da Copa do Brasil, e o time precisava vencer, ou pelo menos de 1-0 para levar para os pênaltis, ou de 2-0 se quisesse classificar, e o jogo foi pegado até o final, até que André Ramalho de cabeça faz 3-1 pro Corinthians e classifica sem precisar de pênaltis e tal. Apesar da classificação para semifinais da Copa do Brasil, o time conquistava mais uma derrota pelo brasileiro. 2-1 pro Botafogo, no caso. Já na Sul-Americana, uma vitória do Corinthians fora de casa contra o time super qualificado do Fortaleza. No dia 21 de setembro, vitória no Brasileirão, 3-0 em cima do Lanterna Atlético Goianiense. E na Copa Sul-Americana, mais uma vitória, garantindo o time, 5-0 no agregado em cima do grande time do Fortaleza. O próximo jogo do brasileiro seria o Clássico Majestoso, fora de casa. O time acaba tendo 2 expulsos e acaba perdendo para os caras pelo placar de 3-1. O próximo jogo seria a Copa do Brasil, e o adversário seria o forte time do Flamengo. O técnico Tite, do lado de lá, havia acabado de ser demitido, e eles contrataram um técnico Felipe Luiz. Era o primeiro trabalho do cara como profissional,
A gente não sabia muito bem o que esperar e a gente acaba perdendo esse jogo lá no Maracanã por 1-0. O próximo jogo do Corinthians no Brasileiro ia ser contra o time do Internacional, que vinha numa crescente absurda com o técnico Roger Machado. O Timão precisava vencer para iniciar a arrancada longe da zona de rebaixamento. Até que no último lance do jogo, a gente vencendo por 2-1, os caras conseguem um empate, 2-2. O clima era de desespero total. Os jogadores começavam a desabar dentro do campo, tanto de cansaço quanto de tristeza. A torcida começava a ficar maluca, os cálculos na calculadora começavam a ficar cada vez mais aflorados para buscar pontos, para buscar sair dessa situação desesperadora. E o que restava para o Corinthians seriam 9 jogos na temporada. Seriam esses 9 jogos os jogos decisivos. Os jogos que o Corinthians não podia perder por nada, não podia empatar, tinha que vencer para conquistar coisas maiores, sair da zona de rebaixamento, pensar talvez numa classificação para a Sul-Americana. Mas nesse momento o objetivo era só um: se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Depois desse jogo houve uma pequena pausa para a data FIFA e o Corinthians volta para jogar o Brasileirão. E o placar não poderia ser melhor: 5-2 no time do Atlético Paranaense, que naquele momento também estava brigando na parte de baixo da tabela, ou seja, vitória importantíssima. No dia 20 de outubro, Corinthians e Flamengo pela volta da semifinal da Copa do Brasil. O jogo seria na Arena Corinthians, os ingressos estavam esgotados, a torcida estava empolgada e mesmo com o Corinthians com 1 a mais por 60 minutos do jogo, empate. O Flamengo levava a classificação da Copa do Brasil para a final dentro da Arena Corinthians. A torcida não estava tão preocupada, já que ainda tinha chances de títulos pela Sul-Americana, no duelo contra o Racing. Dentro da Arena Corinthians, o Timão empata com eles por um placar de 2-2, e o jogo de volta seria lá na Argentina. No Brasileiro, mais uma vitória, a segunda seguida, contra o time do Cuiabá. 1-0, gol fora de casa, Memphis Depay fazendo um pênalti, enfim, não foram jogos mais bonitos, mas era o jogo que o time precisava ganhar, e ganhou. Conquistava mais 3 pontos e começava a sua remontada no Campeonato Brasileiro. O Racing leva melhor no jogo de volta pelo placar de 2-1 lá dentro do El Cilindro. O cenário para o Corinthians para o resto do ano era horroroso. O time não ia jogar Libertadores, provavelmente não iria jogar a Copa do Brasil e os matemáticos afirmavam que a porcentagem para o Corinthians jogar essas competições era de 0,004%. Praticamente impossível. Apesar dos bons resultados das 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, Ramon Dias não estava convencendo como técnico. Ele vinha de 2 desclassificações nas Copas e os caras estavam pressionando ele demais. O próximo jogo seria o Derby Paulista. Puta, sempre é no Derby, né? Parece que um momento decisivo ali sempre é clássico. O Corinthians estava muito pressionado, já não ganhava dos caras fazia tempo e o jogo seria dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians consegue a vitória majestosa por um placar de 2-0. Conseguindo sua 3ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia desde 2022. Agora não havia desculpas, não tinha mais Copa, não tinha mais nada. O foco total era a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrentaria o time do Vitória, fora de casa, lá no Barradão, jogo difícil pra caramba, que conseguimos vencer, 2-1 no placar, e era a 4ª vitória consecutiva. O próximo jogo na Neoquímica Arena seria contra a equipe do Cruzeiro. A briga agora já não era mais pela permanência na Série A, e sim pela Copa Sul-Americana. E assim o Corinthians consegue uma vitória por 2-1, afastando de vez o fantasma do rebaixamento e sonhando com algo maior, a Copa Libertadores da América. E vejam só, o Corinthians, dado como rebaixado por boa parte da mídia, vence os outros 3 jogos, contra o Vasco, contra o Criciúma e contra o Bahia. E no finzinho da temporada, no último jogo contra o Grêmio, mais uma vitória, totalizando assim 9 vitórias consecutivas. O ano do Corinthians não poderia ter sido mais maluco do que esse. A gente conseguiu sair de zona de rebaixamento para uma classificação na Libertadores da América. É algo praticamente impensável. O elenco não poderia estar mais unido com a torcida e com a diretoria. E as coisas pra gente nesse fim de ano parece que finalmente estão dando um pouco mais certo. A gente tem expectativas de dias melhores para 2025. E eu vou encerrando essa retrospectiva por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like se você gostou. Compartilhe com aquele seu amigo que deseja relembrar o ano do Corinthians junto com você. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, falem que farei mais, farei de novo. É o primeiro, então tô aprendendo. Narração, roteiro, enfim. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Até breve e vai Corinthians!